Olá, calouro! Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, um dos maiores centros técnicos do estado de São Paulo. Se você está aqui vendo esse vídeo, parabéns! Você está inscrito no nosso curso e é fundamental que você permaneça no nosso grupo de alunos lá do WhatsApp. Não silencie o grupo nem saia dele, porque é por lá que a gente vai te passar todos os links das aulas, materiais e tudo mais. Antes de começar, eu preciso te passar 3 informações muito importantes. A primeira é que esse curso é gratuito. Sim, você terá acesso a uma série de aulas e terá acesso a todo o conteúdo sem nenhuma restrição. As aulas são liberadas sempre às 19h30 da noite, no horário de Brasília, e elas ficam gravadas por 24 horas para você poder ver e rever com toda a calma e tranquilidade. Eu recomendo fortemente que você separe agora caderno e caneta, reserve um espaço aí na sua casa onde você possa ficar mais tranquilo para absorver o máximo de conteúdo possível. Esse é um compromisso que você tem com o seu futuro profissional. E não menos importante, saiba que sim, esse curso possui certificado e ele é opcional. A nossa certificação é reconhecida em todo o território nacional. O certificado comprova que você fez o curso, vai com seu nome, CPF e a carga horária do curso, que é de 20 horas. Quando você emite o seu certificado, automaticamente você recebe uma apostila digital completa desse curso. Para isso, cobramos uma taxa simbólica, mas não se preocupe. O certificado ele não é obrigatório. Todas as aulas elas são totalmente gratuitas. No grupo de alunos que você está lá no WhatsApp, tem os prazos de até quando você pode assistir às aulas e até que dia você pode emitir o seu certificado. Caso queira a comprovação que fez esse curso, claro. Não sabemos quando haverá outra turma desse curso, por isso eu recomendo que você acompanhe as aulas sem deixar elas passarem batido. Esse é o compromisso que você tem com o seu futuro e eu e todo o nosso time acreditamos em você. Por isso estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. É isso, calouro. Seja muito bem-vindo e boa aula para você. Salve, calouros! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de papiloscopia forense. Só para não dar um vácuo muito grande aqui, na aula passada nós falamos da definição de papiloscopia, dactiloscopia e quiroscopia. A gente falou seus detalhes, suas diferenças. Passamos aí pelos princípios fundamentais, da papiloscopia, que é a individualidade, universalidade e perenidade. Também passando pela biologia das impressões digitais. Entendemos como é o desenvolvimento também dos desenhos papilares, que podem ter influência genética. E antes de continuar, vamos para aquele clássico recado. Se por algum motivo você não assistiu a primeira aula, para tudo o que você está fazendo. Agora, sério, você não vai entender o conteúdo se começar a ver as aulas na sequência errada. Aproveita que a aula passada ficou gravada, volta lá, assiste e aí depois você vem com calma aqui para acompanhar todo o conteúdo. Fechado? Então, bora para a aula. Hoje
nós falaremos de coisas mais práticas da papiloscopia forense. Vamos abordar sobre como funciona a classificação básica das papilas, né? O que são arcos de forma mais profunda, presilhas, verticilos. Vamos também entrar na parte mais avançada, onde a gente vai entender os padrões ulnar, radial, simples, composto, acidental. E também entenderemos sobre o sistema Henry de classificação e o sistema AFIS. Podemos começar, né? Beleza? Então, vamos falar mais especificamente das linhas que compõem as impressões digitais, tá? Então, no sistema, nós temos aí o sistema basal ou basilar, tá? Lembram que na aula passada eu falei lá que existia um cara chamado Vucetich, e ele montou um método, né, decadactilar. Pois é, então esse é um dos componentes fundamentais para o estudo e análise das impressões digitais, tá? Esse sistema ele corresponde ao conjunto de linhas que correm paralelas ao sulco entre a segunda e terceira falange dos dedos, tá? No caso do polegar, as linhas basais são aquelas que estão localizadas entre a primeira e a terceira falange. A principal característica do sistema basal é a sua uniformidade, tá? Essas linhas, elas costumam ser paralelas entre si, e em geral elas não têm grandes variações, distorções, né? A não ser que a pessoa tenha uma cicatriz ou algum dano na pele que possa interferir nesse padrão, tá? Então, em resumo, essas linhas basais, elas servem como uma espécie de base mesmo, ou fundamento, né, para a impressão digital. Então, proporciona um ponto de referência. Presta atenção nisso, é um assunto complexo, né? Tem que prestar atenção porque senão você não vai entender. Esse sistema basal, ele proporciona um ponto de referência a partir do qual os outros detalhes da impressão digital vão poder ser analisados. Rodrigo, você está falando inglês para mim, vou colocar imagens aqui para você entender, tá? Calouros, o sistema basal também tem um papel funcional na sensibilidade tátil e na nossa manipulação de objetos. Eu falei isso na aula passada também, né? Então, as cristas da pele que formam essas linhas, elas dão uma maior área de contato com os objetos, aumenta o atrito, né? Melhora a aderência. Você vai pegar um copo, dei esse exemplo na aula passada também, o copo está molhado. Então esse sistema ele ajuda a gente a ter mais aderência aí na pegada, tá? Porém, mesmo dentro dessa uniformidade, existem o que a gente chama de nuances, né? Particularidades que podem ser muito cruciais para a individualização de uma impressão digital. Por exemplo, a distância entre linhas, o comprimento e a direção que essas linhas tomam, né? A nossa impressão digital, se você for olhar bem de pertinho, tem uns pontos que a linha acaba, né? Ou tem pontos que tem duas linhas e elas fazem isso, elas se encontram e acabam e começam outras linhas. Então tudo isso a gente chama de interrupções, irregularidades. Então tudo isso faz essas digitais variar de uma pessoa para outra, tornando cada sistema basal único, beleza? Portanto, mesmo sendo uma área aparentemente simples da impressão digital, o sistema basal ele tem uma complexidade própria, né, que é muito importante para identificação decadactilar. Aí na imagem vai aparecer para vocês um pedacinho, né, de uma digital. Então aí a gente tem o que é o sistema marginal, o que é o sistema nuclear. Nós temos ali a linha diretriz marginal e a linha diretriz basilar. Então tá começando a fazer sentido, né? Não desiste do conteúdo. É denso,
É um conteúdo que é de complexa compreensão, mas vou dar exemplos práticos aqui para você acompanhar, beleza? Então considere que a digital é como se fosse um mapa, né? Então esse mapa ele vai levar ao tesouro, que é a identificação do indivíduo, perfeito? Então o sistema marginal que vocês estão vendo aí, ele se refere ao quê? Ele se refere ao conjunto de linhas que a gente encontra nas bordas da impressão digital, tá? As linhas marginais, elas são geralmente as primeiras a se formarem durante o desenvolvimento embrionário da pele. Lembra que eu falei isso na aula passada, né? De como funciona o desenvolvimento das digitais lá quando a gente é um embrião. Então, esse sistema é os primeiros a se desenvolverem. Por quê? Por causa do seu posicionamento na periferia da impressão digital. Então, pela sua proximidade às bordas da impressão. Então, é uma parte integrante da impressão digital como um todo, só que elas são distinguidas das outras linhas por causa, né, dessa localização específica aí. Ainda que possam parecer secundárias quando comparadas com os padrões mais evidentes e centrais da impressão digital, por exemplo, os arcos, as presilhas, os verticilos, essas linhas marginais, calouros, elas têm um papel muito significativo na identificação de cadactilar. Por causa da sua posição periférica, elas são menos suscetíveis a serem distorcidas por pressões. Então, dependendo do jeito que a pessoa, né, que a gente tenta coletar digital, a própria pressão ali ela pode distorcer aquela impressão digital. Então, ela é menos suscetível a sofrer essas distorções por pressão, movimentos também ao tocar um objeto. Então, elas são muito úteis na preservação da integridade do padrão original, tá? Essas linhas marginais, elas apresentam uma variedade de características, são características únicas também, que a gente usa para individualizar uma digital. Então, a sua forma, o espaçamento entre as linhas, a presença de características singulares, né, como bifurcações. Então, tem pontos que a linha é uma, depois vira duas, né? Terminações também. Então, por exemplo, uma linha marginal que subitamente se divide em duas, então que a gente chama isso de bifurcação, né? Então tá lá a linha bonitinha, pum, do nada vira duas. Ou uma que termina de repente, ela poderia ser um elemento distintivo de uma impressão digital. Então é uma característica muito específica daquela digital. Tá? Da mesma forma, a presença de padrões de curvatura, né? Porque se você olhar digital, você vai ver que tem curvas também, né? Formação de ondas nessas linhas marginais, tudo também pode ajudar a distinguir uma impressão de outra. E eu vi no comentário que alguém fez falando o seguinte: professor Rodrigo, existe a possibilidade de existir alguma... Não, existe a possibilidade de existir não, né? Existe alguma possibilidade de ter uma impressão digital de um dedo igual de outro dedo? Já entendi que não existe digital de ninguém igual no mundo, mas tem como eu ter dois dedos com as mesmas digitais? Não existe. Além disso, além das nossas digitais serem individuais nossas, ainda existem 20 tipos de digitais diferentes, se você tiver os 10 dedos das mãos e os 10 dedos do pé, lógico. Então, cada uma delas é diferente, tá? Então, o sistema marginal, continuando aqui a aula, ele, apesar de frequentemente ser deixado de lado, vamos dizer assim, por padrões mais proeminentes aí, e reconhecidos da impressão digital, ele tem um papel fundamental no processo de identificação, tá? Então, se a gente fizer a análise cuidadosa dessas linhas marginais, os peritos em papiloscopia, eles conseguem obter informações adicionais que contribuem para a identificação precisa, para a identificação individualizada ali daquela pessoa, tá? Aí nós temos o sistema central
ou nuclear, também é chamado de sistema nuclear, tá? Se vocês vão ver na imagem aí, que ele é literalmente o que fica no centro, né? Então, é a parte do método dedactilar de Vucetich também para análise de impressões digitais. Então, o próprio nome já é muito sugestivo, né? Sistema nuclear, sistema central. Então, é o que fica no meio, né? Então, ele corresponde à porção central das impressões digitais, que é delimitada pelo sistema basal ou basilar e marginal, tá? Com a imagem, vocês prestando atenção na imagem do slide enquanto eu falo, fica mais claro, que aí vocês vão conseguir acompanhar, tá? Então, esse sistema, ele é importante para fazer, porque para fazer identificação, porque nele residem os padrões mais distintos e identificáveis, como os arcos, as presilhas e os verticilos, tá? A posição, a orientação desses padrões no sistema nuclear são elementos muito importantes, cruciais aí na individualização das impressões digitais. Dentro do sistema central, a gente pode encontrar uma abundância do que a gente chama de minúcias. Calma, você já vai entender o que é minúcias, eu já vou explicar. Que são detalhes minúsculos presentes nas cristas papilares. As minúcias mais comuns incluem bifurcações. Lembra que eu falei que a bifurcação agora há pouco? É quando uma linha é uma e de repente vira duas, né? Onde a crista se divide em duas. Terminações, onde a crista termina de repente. A presença ou ausência também, posição e orientação dessas minúcias, são características altamente individualizadas e são consideradas extremamente confiáveis na identificação e no cruzamento das impressões digitais. Professor Rodrigo, o que são minúcias? Vou explicar de uma outra forma. Minúcias são os pontos característicos ou detalhes específicos de uma impressão digital. Então a gente usa as minúcias para comparar duas impressões digitais e determinar se elas dão o match. Lembra que eu expliquei isso na aula passada? Então é o Tinder das impressões digitais, né? Dá o match, é compatível? Não é. Então quer dizer que as minúcias são diferentes, beleza? Existem vários tipos de minúcias, tá? Nós temos aí, por exemplo, as terminações de cristas. Então é onde uma crista ou uma linha na impressão digital termina ou se interrompe. Bifurcação, que eu já falei, que é o ponto onde uma única crista ou linha se divide em duas. Nós temos também ilhas ou pontos. Ilhas ou pontos são pequenas cristas que têm um comprimento igual, mais ou menos, né, aproximado à sua largura. Nós temos também as pontes, que também são minúcias. Então é quando uma crista conecta duas cristas paralelas. Nós temos também os trirrádios. Trirrádios são os pontos onde três cristas se encontram. Então esses detalhes minúsculos das impressões digitais, eles são identificados, eles são mapeados durante a análise forense. Esses pontos de minúcia, eles são comparados entre as impressões conhecidas e desconhecidas para determinar se elas correspondem. Como eu disse, o bendito do match, tá? Então verifica, né? E aí a gente descobre se pertence àquela pessoa que já está no banco de dados. E olha só, a gente não vai entrar muito em prática nessa aula, só na próxima, mas para ajudar a contextualizar o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui um vídeo do ilustre Marcelo Roriz falando justamente desses pontos e minúcias. Isso vai ajudar vocês a entenderem o que eu estou dizendo, tá? Então dá uma olhada nesse take aqui do Marcelo. Agora estamos aqui com o quirodátilo, apenas na derme, né? Em que a gente fez o método tradicional de entintamento. E aí nós vamos tratar essa imagem no computador, fazer um tratamento de imagem e fazer o confronto com o datilograma do Detran. E aí nós vamos ter o datilograma padrão
e o datilograma questionado, que é este aqui que está aqui na minha mão. A gente pode perceber que vamos ter mais de 50 pontos, mais de 50 minúcias para positivarmos esse caso. Uma boa tarde. Muito legal, né? Então é mais ou menos assim que a gente define as minúcias. Lógico que vai ser feita uma análise muito mais profunda. Ali foi só um bate-papo, né? Então o quirodáctilo, que é o dedão, ele já estava com o entintamento feito. Entintamento é literalmente colocar tinta, né? Então, naquele caso foi de um cadáver em específico. Além disso, voltando ao sistema, né, central ou nuclear, é no sistema central ou nuclear que a gente tem que são mais comuns as características de nível 3. O que é características de nível 3, né? São os poros ou incisuras das cristas, que se referem às estruturas microscópicas variáveis da pele que existem ao longo das cristas e vales das impressões digitais. Professor Rodrigo, não estou entendendo, mostra aí pra gente o que são poros e incisuras das cristas. Olha com atenção essa imagem. Então essa imagem a gente consegue identificar as cristas, o que a gente chama de sulcos e os poros, né? Dá para ver nitidamente que os poros são os pontinhos. Então esses pontinhos é por onde a nossa pele respira, né? Então os poros nas cristas papilares têm pequenas aberturas, né? Então os poros são as saídas das glândulas sudoríparas, que é onde libera suor na superfície da pele. Lembra que eu dei o exemplo? A pessoa que soa muito, fica esfregando a mão na calça jeans, então quer dizer que esses poros aí estão funcionando muito, né? E eles são, o tamanho e a forma desses poros são únicos para cada indivíduo. E por isso eles são considerados na análise papiloscópica. Olha só que legal. Então você tem como, igual uma peneirinha, né? Você tem como ver se esses poros batem também na análise papiloscópica. Perfeito? Lógico que a identificação papiloscópica com base apenas nos poros é um processo muito mais complexo, requer equipamentos mais sofisticados, né, como o microscópio eletrônico. A olho nu a gente não enxerga os nossos poros, então tem que dispor ali de algum recurso, né? Então normalmente os poros eles são considerados em conjunto com outras características, com outras minúcias, para fornecer a identificação precisa daquela pessoa. Aí nós temos as incisuras. Incisuras das cristas, o que é? É aquelas pequenas interrupções ou variações na continuidade da crista papilar. Essas incisuras elas podem ser causadas devido a vários fatores, né, como envelhecimento, lesões, doenças de pele. Então, assim como os poros, a incisura ela também é única para cada indivíduo e pode ser utilizada na análise papiloscópica. É utilizada, tá? Só que devido à sua natureza transitória, então elas podem mudar com o tempo, né? Ou devido a danos à pele, essas incisuras elas normalmente são usadas como um recurso secundário de identificação. E sempre aquele esquema que eu estou falando, em conjunto com outras características, como as minúcias e os poros. Calouros, tá, eu sei, eu tenho consciência de que é um assunto denso. Tá tranquilo acompanhar até aqui? Eu sei que vai ter gente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar esse conteúdo, mas eu vou liberar depois lá no grupo de alunos que vocês estão o resumo, tá, em PDF. Então fiquem tranquilos aí que vai ter o resumo em PDF, beleza? Então não se desesperem, tá? É importante nesse momento também vocês anotarem o que tiver de dúvida. Por quê? Ah, Rodrigo, você falou tal coisa, eu não entendi, eu não consigo responder chat. Então eu vou abrir uma caixinha, eu abro na verdade todos os dias uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então faz a anotação do que você tem dúvida
e joga lá na caixinha do Instagram, porque eu respondo em vídeo, tá? E tô diariamente produzindo conteúdo lá, perfeito? Então, não fique bravo, é muita gente, a gente não consegue responder, ou eu dou aula ou eu respondo aí os comentários, as duas coisas não tem como fazer, tá? Então, anota, não deixa isso passar batido, porque, olha, é uma consultoria gratuita, tá? Então, estarei dando o meu melhor e, obviamente, eu não sou, né, não detenho o conhecimento máximo em papiloscopia, mas dentro da medida do possível estarei lá atendendo as dúvidas de vocês, tá? E se surgir alguma coisa que eu não sei, de repente eu vou pesquisar para responder, beleza? Então, vamos retornar aqui, né? Ambos poros em incisuras, eles ajudam a aumentar o grau de singularidade das impressões digitais e, consequentemente, a precisão da identificação papiloscópica, tá? É importante ressaltar que o sistema central... Pô, Rodrigo, eu não lembro o que é sistema central. Tava lá no slide, lembra? Então, sistema central ou nuclear não é uma região uniforme. Eu acho que você não processou. É importante ressaltar que o sistema central ou nuclear não é uma região uniforme, ou seja, não tá ali bonitinha, redondinha no meio. Pode ter distorções, tá? Então, a disposição das cristas papilares nessa região varia dependendo do tipo geral de padrão da impressão digital. Em um arco, por exemplo, as cristas papilares no sistema nuclear podem surgir, né? Pode seguir uma curvatura suave. Em uma presilha, elas podem girar em torno de um núcleo. Em um verticilo, elas podem formar um padrão complexo de espirais, de loops ou torções, tá? Então, desse modo, o sistema central ou nuclear é o coração da impressão digital. Então, lá contém a maior densidade de informações únicas, tá? Que vão contribuir para identificar aquela pessoa. Então, o estudo detalhado é essencial para a efetiva identificação papiloscópica e é um elemento chave no processo, tá, de decadactilar que foi proposto pelo nosso amigo Vucetich, que eu já falei na aula passada. Se você não assistiu, volta lá e vê, tá? Aí nós temos, calouros, tá aparecendo aí na imagem, né, no slide, uma fotinha de uma impressão digital explicando o que é uma ilhota. Literalmente uma ilhota parece uma bandeira aí, se você olhar, né? Mas é um pontinho entre duas linhas, isso é uma ilhota. Literalmente uma ilha, né? Ela tá ilhada ali. Bifurcação, então é uma linha que vira duas. Nós temos aí o que é encerro, então é essa forma esquisitinha. E nós temos a ponta de linha, que parece um tridente aí, né? Então tem um vão ali na pontinha, tá? Então, tudo isso é legal vocês olharem a imagem, mas seguir a setinha, né, para dentro da impressão digital, fazer a engenharia reversa para você ver da onde que está vindo. Isso são minúcias. Quando a gente escaneia uma impressão digital, essas benditas minúcias que são apontadas pelo sistema, tá? Inclusive, vou colocar uma imagem para vocês sobre essas minúcias sendo apontadas aí pelo computador, tá? Vou até fazer a marcação aqui para colocar isso para vocês. Vamos lá. Deixa eu só marcar. Acho que vai aparecer aí na tela para vocês, tá? Então, olha só que legal. Vários quadradinhos, né? Cada quadradinho desse aí é uma minúcia, beleza? Então, calouros, agora nós iremos falar do que a gente chama de pontos de confluência. Na papiloscopia, os pontos de confluência, eles também são conhecidos como deltas ou trirrádios. Lembra que eu já expliquei o que é trirrádio, né?
Então, são elementos importantes na análise das impressões digitais. Um delta, todo mundo lembra o que é delta? Lembram? Época de ensino médio, né? Delta T. Pois é. Então, um delta é formado onde 3 sistemas de linhas se encontram em um ponto, formando uma figura que se assemelha à letra grega delta, que é o triângulozinho, ou, né, a letra Y também, tá? Cada sistema de linhas entra em um ângulo distinto, criando um ponto de confluência, tá? Então esses pontos, eles são cruciais na investigação, tá? Então, na classificação, eles são cruciais na análise das impressões digitais por várias razões. Primeiro que eles são pontos de referência, né? Quando você vai para o mercado, você não fala, eu vou para o mercado tal. Mas aonde que é? É perto da pracinha da Sé. Então você está dando um ponto de referência. Então existe os pontos de referência nas digitais também, tá? Isso significa que ao analisar uma impressão digital, os trirrádios, eles fornecem um ponto de partida para iniciar a análise, beleza? Então, só recapitulando, trirrádios são o ponto de encontro de 3 cristas papilares, formando um ângulo de aproximado 120 graus entre cada crista. O nome trirrádio vem do grego, onde tri significa 3 e rádio se refere a raios, indicando a reunião de 3 raios, né? Ou cristas em um único ponto. Calouros, a presença, a localização e a quantidade de trirrádios, elas são utilizadas na classificação das impressões digitais. Existem 2 tipos de trirrádios. Tem o trirrádio tipo T, onde as 3 cristas se encontram em um único ponto. E tem também o trirrádio do tipo I, onde uma crista termina ao encontrar uma crista contínua. Então aí está aparecendo na imagem, né? Vocês estão conseguindo observar? Estão vendo a diferença? Então os trirrádios, eles são fundamentais na determinação dos tipos de padrões de impressões, né? Arco, presilha e verticilo. Então os arcos, geralmente, guarda isso que eu vou falar e anota se puder também. Os arcos geralmente não têm trirrádios. As presilhas têm um trirrádio e os verticilos têm 2 ou mais, tá? Depois a gente vai fazer uma atividade, guardem essa parte, porque vocês vão identificar o padrão de digital de vocês. No final da aula eu vou passar essa atividade aí, tá? Então, quem também estiver acompanhando a aula aí, quiser postar nos stories do Instagram, marca lá Ciências Mortuárias, que é muito gratificante saber que vocês estão acompanhando, beleza? Então a gente tem aí as 3 fotos, né? O que é o arco, a presilha, o verticilo e a diferença dos nossos amiguinhos trirrádios, tá? Então, trirrádio tipo T e o trirrádio tipo I. Então ficou bem claro aí, né? Na imagem tá até em roxo aí para facilitar a visualização. Quem não conseguir, né, ter a flexibilidade de olhar para o próprio quirodáctilo para identificar esses padrões, pode pegar uma digital do Google, né, uma foto de uma digital ampliada, ou pode usar aí o dedo do esposo para identificar esses padrões. E cara, é um negócio tão simples que não tem como você não conseguir fazer. É impossível, você vai conseguir identificar, pode ter certeza, tá? Então isso não tem erro. Então, dando continuidade, né, a gente vai falar agora sobre os fins de classificação. Na papiloscopia, nós temos aí algumas letras e números, tá? Então, nós temos as letras A ou 1, nós temos a letra I ou número 2, nós temos o E ou número 3 e nós temos o V
ou número 4, tá? Então, arco, presilha interna, presilha externa e verticilo, cada um desses padrões é designado por uma letra específica quando encontrado no polegar e por um número quando encontrado em qualquer um dos outros dedos. Deu para entender? Vou repetir. Cada um desses padrões é designado por uma letra específica. Cada um desses padrões tem uma letra só para ele, tá? Quando encontrado no polegar é letra e quando encontrado em qualquer outro dedo é um número, beleza? Então, o arco, né, que seria a letra A ou o número 1. Então, esse padrão é caracterizado por cristas que correm de um lado da impressão digital para o outro sem fazer curvas ou voltas, tá? Os arcos são a forma mais simples e menos comum de padrão de impressão digital. Para vocês terem uma ideia, só 5% de todos os padrões de impressões digitais são assim. Obviamente, os arcos não contêm deltas, o que os torna únicos em comparação com outros padrões, tá? Então vocês conseguem ver aí na imagem, né, a letrinha. Então é assim que é o padrão das papilas. 2, né? Então, presilha interna, representada pela letra I ou número 2. Então, esse padrão ele já é identificado por uma série de cristas que entram no lado da impressão digital, fazem uma curva e saem pelo mesmo lado. A interna, né, porque chama presilha interna. A interna, ela se refere à direção da curva em relação ao eixo do corpo. Nesse caso, a curva, ela se direciona para dentro, né, para o interior ali do corpo. Então, esse padrão contém um delta localizado à direita, beleza? Aí nós temos depois presilha externa, representada pela letra E ou número 3. Ela é semelhante à presilha interna, só que a externa ela tem cristas que entram por um lado da impressão digital, fazem uma curva, só que nesse caso elas saem pelo lado oposto. A externa indica que a curva ela se direciona para fora do eixo do corpo. Então ela se direciona para o outro lado, né? Esse padrão contém um delta localizado à esquerda. Então vocês começam a identificar melhor os padrões aqui, tá? No caso agora do verticilo, que é representado pela letra V ou número 4, esse padrão ele é caracterizado por um complexo arranjo de cristas que pode incluir um padrão de espiral, oval ou círculo, tá? Os verticilos, eles são os padrões mais detalhados e eles contêm 2 deltas, beleza? Eu quero ver se vocês estão atentos à aula aí. Qual é a referência que a gente utiliza que difere o número da letra? Joga aí nos comentários. Então, só para ver se todo mundo entendeu. Então, dando continuidade. Essa classificação, calouros, ela permite que os peritos em papiloscopia eles cataloguem de forma rápida, né, as impressões digitais, facilita a comparação e a identificação. A papiloscopia, é importante falar aqui, é que ela não se baseia só nessa classificação básica, mas ela considera uma série de outras características, né, como os detalhes mais finos das cristas, contagem e alinhamento das cristas. Então tudo isso proporciona um sistema altamente preciso e confiável de identificação daquela pessoa, tá? Só que aí, calouros, tem um plot twist no conteúdo que eu tô falando aqui para vocês. Na papiloscopia existem situações especiais,
que as impressões digitais não podem ser coletadas de maneira usual devido a circunstâncias específicas, né? Por exemplo, dedos amputados, dedos defeituosos, dedos deformados, enfim, seja por questões genéticas ou não, né? Às vezes a pessoa pode ter tido contato com ácido e aí perdeu ali a estrutura das papilas dérmicas. Então, tudo isso oferece para a gente algumas abordagens adaptativas para contornar esses desafios, tá? Então, Rodrigo, como que você falou aí que tem as letras e os números, né? Para cada tipo de minúcia, mas e dedos amputados? É chamado do quê? Aí a gente denomina o 0. Tá? Em caso de amputação, a pessoa não tem capacidade de fornecer impressões digitais, e que é a norma do sistema decadactilar. Então, o profissional da papiloscopia, ele vai fazer a coleta das impressões dos dedos restantes, né? Então, se a pessoa não tem um dedo, a gente vai chamar de 0, beleza? Então ele vai fazer a coleta normal dos outros e aí aquele ponto específico ali que ele não tem vai ficar com o 0. Quando é um dedo defeituoso ou com alguma malformação, deformado, a gente chama de X, tá? Então pode ser que a impressão digital seja distorcida ou até difícil de coletar. Mas ainda assim, o papiloscopista treinado ele é capaz de extrair informações úteis dessa impressão, mesmo que elas sejam irregulares, tá? Então ele pode focar em áreas onde o padrão de cristas ainda é discernível, né? Usar técnicas especializadas para coletar a melhor impressão possível. Então sempre tem muita técnica por trás da coleta papiloscópica, beleza? Então, mas de qualquer forma é só para vocês saberem que tem essas duas outras vertentes aí vinculadas à papiloscopia, tá? Calouros, agora a gente vai falar sobre o sistema AFIS, né, que é o sistema ENRI e o sistema de identificação automática das digitais. São dois métodos distintos, são usados na classificação e análise de impressões digitais, tá? E cada um desses sistemas, eles têm o seu próprio conjunto de características e técnicas. Estou vendo que tem gente ansiosa, mas calma que são 4 aulas. É muita coisa para falar de uma vez, a gente precisa partir do princípio. Então, eu sei que vocês estão ansiosos aí para ver as coisas práticas, as coletas e tudo mais. Vou falar de corpo em processo avançado de decomposição, como que faz para coletar digital, vou falar um monte de coisa. Calma. O que faz, Rodrigo, para coletar digital quando a pele da pessoa está derretendo? Vamos chegar lá. Terceira aula, tá? Mas tenha paciência. Calouros, o sistema ENRI, tá? Esse sistema ele foi nomeado após um cara chamado Edward Richard Henry. Esse cara ele era um inspetor-geral da polícia na Índia britânica, que o desenvolveu no final do século XIX, é isso? Acho que é 19, se não me falha a memória. Tá no slide 19. Então o sistema ENRI ele foi o primeiro método sistemático e científico para classificar as impressões digitais com base nas características gerais. Então ele divide as impressões digitais em 3 categorias principais que eu já falei aqui, que é o arco, presilha e verticilo, tá? Aí o sistema que a gente tem do sistema de identificação automatizada de impressões digitais, que a gente chama de AFIS, né? AFS, é uma tecnologia de biometria que usa algoritmos de computador para analisar e comparar as impressões digitais. Esse sistema ele foi desenvolvido no final do século XX e ele marcou mesmo uma grande mudança na forma como as impressões digitais são analisadas, tá?
Ao contrário do sistema de Henry, que classifica as digitais com base nas suas características gerais, os AFIs ele já se concentra nas minúcias ou características específicas encontradas dentro dos padrões das impressões digitais. Isso inclui bifurcações, como a gente já falou aqui, onde uma crista se divide em duas, terminações, onde uma crista termina. Então, o AFIS ele digitaliza uma impressão digital e ele cria uma imagem digital, ele cria uma fotografia, vamos dizer assim, digital, obviamente, né? Isso aparece lá no computador. Em seguida, ele usa algoritmos de computador para identificar as minúcias e ele registra essas posições relativas. Esses dados que são registrados ali, eles são então armazenados e eles podem ser comparados, rapidamente ali com outros conjuntos de dados para encontrar correspondências, que é o match mais uma vez. Então, qual que é a vantagem do AFIS? Ele é extremamente rápido, ele pode processar e comparar milhares de impressões digitais em minutos. E uma coisa não óbvia sobre esse sistema é que ele não apenas localiza minúcias, mas ele também registra a qualidade e a clareza da impressão digital. Isso é muito importante porque nem todas as impressões digitais coletadas são claras ou completas, tá? E a capacidade do AFIS de avaliar essa qualidade da impressão ajuda com que apenas as correspondências mais confiáveis sejam consideradas, tá? Lógico que ambos os sistemas eles têm o seu lugar na ciência forense, são usados dependendo do contexto e também dos recursos disponíveis, né? Então, enquanto o sistema Henry é um método mais antigo e é um método que a gente fala que é manual, a gente tem, né, por outro lado, esse sistema automatizado que utiliza algoritmos, que é uma coisa mais avançada, né? Então o AFIS oferece uma abordagem mais detalhada, mais técnica, e aí a gente tem a tecnologia para acelerar esse processo de análise e comparação. E quando a gente fala de forense, o tempo é um inimigo, né? O tempo está correndo contra nós. Calouros, agora a gente vai falar sobre um caso bastante peculiar que rolou, que é o caso do John Dillinger. E esse cara, ele teve a audácia de fazer uma tentativa de mudar as impressões digitais dele, tá? Então esse John, ele foi conhecido na história do crime aí nos Estados Unidos. Ele teve uma notoriedade durante a era da Grande Depressão, que foi lá na década de 30. E ele era um bandido cruel. Ele estava sendo perseguido também pela recém-formada FBI. Então a FBI tinha acabado de nascer, né? E esse cara, ele era conhecido porque ele assaltava banco, ele era muito ousado, né? Ele praticava fugas ali das prisões em que ele era enviado. E esse cara, ele tinha uma personalidade bastante carismática que muitas vezes pintava ele como uma espécie de anti-herói para o público, né? Principalmente durante aqueles tempos econômicos ali bem difíceis. Então aí a gente tem a imagem desse caboclo, né? Do senhor John. Então, né? Não parece para mim um cara muito, muito amigável, mas tinha aí algum apoio popular, tá? Então o John, ele era bem ciente da importância das impressões digitais na captura de criminosos. Ele já estava ligado que isso funcionava, ele já estava ligado que poderia dar ruim para ele se pegassem as digitais dele, né? Então ele sabia que em uma cena de crime isso poderia levar à sua captura. E aí ele cometeu uma tentativa de evitar ser identificado, onde ele recorreu a um médico em Chicago chamado Dr. Wilhelm Loser.
Então John convenceu esse cara, né, o Sr. Loser, Dr. Loser, a realizar uma cirurgia em suas pontas dos dedos usando ácido clorídrico. Olha que loucura! Qual que era a ideia dele? A ideia era que o ácido corroesse e modificasse as cristas das impressões digitais. Isso ia tornar bastante difícil ou até impossível para as autoridades combinar, né, fazer um match aí com as digitais existentes que já tinham no seu registro. Então, essa tentativa de alterar as suas impressões digitais, ela não foi bem sucedida. Enquanto a cirurgia alterou a aparência das digitais, não foi suficiente para eliminar completamente as minúcias. A aplicação do ácido só danificou a camada superior da pele. Lembra que eu falei na aula passada que a nossa pele é composta de camadas? Derme, epiderme e hipoderme? Pois é. Então, só danificou a primeira camada. E com o tempo, a pele começou a se curar. E aí começou a revelar os traços dos seus padrões de impressões digitais originais, tá? Além disso, o procedimento causou cicatrizes, né, nas pontas dos dedos, que por si só se tornaram um novo conjunto de características dele. Então, apesar da sua tentativa de enganar a lei, as impressões digitais dele se tornou uma parte crucial na confirmação da sua identidade após a sua morte em julho de 1934. Esse caso, calouros, ele ilustra não só a importância das impressões digitais na identificação pessoal, mas também a dificuldade de alterá-las, né, de maneira eficaz. Praticamente não tem como, a não ser que você esteja disposto em perder as pontas dos dedos, mas mesmo assim ainda vai ficar a palma da mão, então é difícil, né? Os padrões das impressões estão enraizados na estrutura da pele e tentar mudar isso pode resultar em novas minúcias, em novos marcadores aí da sua característica própria, né, das papilas dérmicas. Então, em resumo, é isso. E lógico que isso permanece, esse caso histórico permanece como um lembrete do valor duradouro e da confiabilidade das impressões digitais como uma ferramenta de identificação, tá? Então, agora vai aparecer no slide para vocês uma foto inclusive do professor Malthus, né? Incrível professor Malthus, sempre contribuindo aí para a comunidade forense científica. E olha só, nós temos aí um dedo, né? Então aí é um quirodáctilo que já está num estado bastante deplorável, mas se a gente der um zoom, a gente ainda consegue ver algumas estruturas. E o que é legal, na aula que vem, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como funciona para um perito papiloscópico fazer o resgate das impressões digitais de um dedo como esse que vocês estão vendo aí na tela, que já está bastante desidratado. Praticamente parece que não dá para coletar as digitais e dá. Tem várias técnicas de hidratação, inclusive utilizando aloe vera, né, para trazer novamente a hidratação para essa pele, para que as minúcias, né, para que a pele fique eriçada novamente e a gente consiga fazer um entintamento dela para avaliar os pontos específicos das digitais, perfeito? Então essa prática aí vai rolar na aula que vem. Não esqueça de fazer atividade da sua papila dérmica, quais são as características que tem, qual é o seu tipo de digital. Eu quero saber, faz esse exercício, pega uma folha. Rodrigo, mas como é que eu vou fazer para ver as minhas digitais? Você não vai ficar olhando para o seu dedo, você vai pegar uma tinta, tá? Você vai pegar, pode ser um grafite, né? Você pode esfregar o grafite numa folha, passar no seu dedo, ou pode ser uma tinta de caneta mesmo. Vocês vão passar. Quem tiver carimbo também, dá para fazer isso com carimbo, tá? Pega lá uma almofadinha de tinta, então molha o seu dedo, garante que a ponta do dedo toda esteja coberta. E aí em seguida vocês vão rolar o dedo no papel, né? Iniciando de um lado e rolando para o outro, para que a gente possa capturar
a totalidade dessa impressão. Depois, lógico, né, que a tinta ou o grafite secar, vocês mesmos vão examinar de perto as suas impressões digitais. E aí vocês podem usar uma lupa, né? Quem tiver microscópio digital aí também. Ah, Rodrigo, quem que tem microscópio digital? Um monte de gente. Custa R$35 aí no Mercado Livre, tá? Tem gente que tem para ver coisa mais de perto, né? Enfim, tem gente que cuida de plantinha, quer ver se a plantinha tá com doença, pulgão. Eu tô falando com base na minha mãe. A minha mãe usa. Então é muito legal porque você consegue conectar na tela do computador, enfim, mas uma lupinha já dá, né? Uma luneta já resolve. Quem tiver o olho mais treinado aí vai conseguir, só de olhar mais perto, vai conseguir identificar também qual o tipo de digital que você tem, tá bom? Então, se a sua é arco, presilha ou verticilo, show? Vou esperar vocês me marcarem lá no Instagram para esse exercício e pode ter certeza que eu irei repostar, tá? Lembrando que vai ter material de resumo que eu vou disponibilizar lá no grupo, vai ter imagens para você ver qual é mais parecida, tá bom? Então, façam esse esboço. E calouros, nós chegamos ao final da nossa aula, tá? E amanhã vai ter bastante coisa prática que eu vou trazer para vocês sobre as técnicas da vida real de um profissional, de um perito em papiloscopia, perfeito? Último recado, ainda dá tempo de você fazer a aquisição do seu certificado. Fiquem ligados lá dentro do grupo de alunos, porque é onde a gente faz toda a comunicação dos prazos máximos para conseguir a certificação do curso de papiloscopia. Você pode fazer a sua emissão de forma antecipada, tá bom? Não tem problema nenhum e você vai receber o certificado com carga horária de 20 horas, beleza? É isso aí, calouros. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Ficou na aula, teve que abdicar de alguma coisa, né? Deixou os filhos ali de lado, o marido ou a esposa um pouco de lado, em prol do seu futuro. E é isso que me motiva cada vez mais a continuar esse trabalho para trazer mais conhecimento e mais preparação técnica para vocês que serão futuros profissionais das ciências mortuárias. Forte abraço e aguardo vocês na terceira aula e quero receber lá no meu Instagram o resultado aí das papilas dérmicas de vocês. Forte abraço e até amanhã.